gente se encontra é só alegria neste lugar. Falando e escutando, dialogando é o filosofar. Auê, auá, e a troca de ideias começa a girar. Auê, auá, é a grande aventura do filosofar. Auê, auá, e a troca de ideias começa a girar. Auê, auá, é a grande aventura do filosofar. Com música, a gente começa o último bloco deste domingo de análise de provas do SSA1 da Universidade de Pernambuco. Neste bloco, vamos analisar a prova de filosofia. O professor Aderson tem muitas músicas. Vai cantar mais uma pra gente, professor? Vamos mais uma, já que um dos temas foi sobre o conhecimento mítico, vamos cantar Do Mito à Razão. Era o tempo dos poetas e dos mitos que narravam com magia a realidade de uma Grécia de Homero e dos deuses, do grande Partenon e do belo Monte Olimpo. Lá da praça então se ouvia uma voz que assim dizia: chegou o tempo da razão, nasceu a filosofia. Muito bom, professor. O professor utiliza as músicas para ensinar a filosofia. Carol, é importante esse método para vocês aprenderem a filosofia? Com certeza, eu acho que a gente termina associando, assimilando o que a gente vê em sala, nos livros, nas fichas, com aquilo que a gente também vai aprendendo com a música, que eventualmente também fica na cabeça, então na hora da prova ajuda bastante. O que é que você achou da prova de filosofia? A gente teve 2 conteúdos, a parte de cultura e mito, e foram conteúdos bem trabalhados durante o ano. A gente teve muita questão, principalmente de mito, nos simulados e nas provas que a gente fez recentemente. Então, muita coisa a gente conseguiu fazer com base só no que a gente tinha visto nas fichas e nos textos passados em sala. Isso, professor, que avaliação o senhor faz da prova? Mais uma vez, parabéns à comissão que elaborou a prova de filosofia do SSA1. E quanto à distribuição, né? Contemplou os 2 principais conteúdos, a questão do conhecimento mítico. Tivemos 2 questões, as questões de número 39 e a 41. O outro conteúdo é a questão da condição humana, que envolve o quê? Cultura, natureza, a questão do trabalho e também a linguagem. Então, foi muito bem contemplado também na prova. Em relação ao nível de complexidade, né, eu classifiquei da seguinte maneira. De baixa complexidade, as questões de número 40, 42 e 43. Então, vocês não tiveram dificuldade alguma para respondê-las, porque é só ler com cuidado e marcar a alternativa correta. De média complexidade, as questões de número 39 e 44. E a que eu achei assim de mais complexa é a de número 41, que falava justamente do mito no mundo atual, que a gente vai também conversar um pouquinho com vocês, né? Então, vamos passar aqui para a resolução. Primeiro, né, a questão de número 41, que fala sobre o mito no mundo atual. A alternativa correta é a alternativa... A turma aí? A. Por que A, né? O mito no mundo atual está diretamente relacionado aos diversos fatores da globalização e sua abrangência explica as mais diversificadas formas de inflamar as paixões. Então, como nós vimos em sala de aula, o mito hoje, ele se reflete ou no que nós chamamos de mitos autênticos, lembram a questão do casamento, formaturas, não é? E por que eram chamados de mitos autênticos? Porque isso, né? Eles possuem símbolos apropriados, né? Isso. E o outro tipo é justamente envolvendo isso aqui, que é a questão dos mitos fabricados pela mídia.
Tem um filósofo que a gente conversou sobre ele em sala de aula, Roland Barthes, lembram desse filósofo francês? E ele faz um comentário muito interessante que nos ajuda a entender e compreender essa questão aí. Ele diz assim, né, que o mito hoje organiza um mundo sem contradições, porque sem profundidade, um mundo de uma clareza feliz que possa ser compreendido por todos sem maiores esforços reflexivos. Para obtermos esse resultado, cortamos e escondemos parte da história do mito, o modo como foi produzido e usado, seja pelos meios de comunicação, seja pelo poder, e anulamos o seu sentido humano. O que permanece é só a utilização dos mitos de forma não crítica, apenas para canalizar anseios, medos e desejos da sociedade em determinada direção. Então, quando a gente disse, né, na sala de aula, que Pelé, por exemplo, ele é um mito atual, por quê? Se alguém quiser responder aí. Por que Pelé é considerado um mito fabricado pela mídia, um mito atual? Ele simboliza o quê, Pelé, para nós? Eu acho que ele termina influenciando, sim, as pessoas pelo papel de líder que ele impõe dentro do futebol, mas que termina também ultrapassando. Sim. Exatamente, né? Então, na política, nas artes em geral, então é muito importante que a gente fique atento. Então, uma questão que muita gente poderia pensar em outra alternativa aí, né, pensando o mito como era lá no passado. Mas a gente tem que ficar atento a essa relação do mito hoje com a mídia, como falei da questão da globalização. Né? Vamos ver a outra questão é a questão 43. Né? Uma questão muito bonita, muito bem elaborada e fácil também de responder. Né? A alternativa correta aí seria qual? D. Então, o enunciado, alguém poderia ler para nós? A capacidade inventiva do homem tende a desalojá-lo do já feito, em busca daquilo que ainda não é. Portanto, o homem é um ser da ambiguidade em constante busca de si mesmo. E é por isso que o homem é também um ser histórico, capaz de compreender o passado e projetar o futuro. Saber aliar tradição e mudança, continuidade e ruptura, interdição e transgressão é um desafio constante na construção de uma sociedade sadia. Muito bem, então a afirmativa 3, né, que está fora aí da resposta, diz assim, você pode ler, por favor? A condição humana... 3, a condição humana não é um produto da natureza e da cultura. O ser humano está alheio às mudanças, é um ser indiferente ao passado e futuro. Nada a ver, né? Então, nós estamos inseridos e cultura é algo próprio do ser humano. O único fabricante de cultura é o homem. Então, se nós estamos inseridos num contexto, uma sociedade, nós vamos dando a nós mesmos e aos outros que convivem conosco uma identidade, né? E, para a gente finalizar, condição humana está dentro daquela temática da antropologia filosófica, né? Daquela pergunta, o que é o homem? Tá certo? Então, parabéns aos nossos feras e parabéns também à comissão organizadora aí do vestibular do SSA 1. Obrigado, professor. Encerramos as análises das provas do primeiro dia do SSA 1 da UPE. Neste domingo ainda vamos analisar as provas do SSA 2 com os alunos da segunda série do ensino médio. Lembrando que você pode curtir e compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais, @Colégio Damas no Twitter e na nossa página oficial no Facebook, Colégio Damas. Fique atento e fique ligado. Colégio Damas, quem aprende aqui... Nunca esquece. Até a próxima.